Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Gratidão a você que fica aí nesse horário, 2h, desse domingão, esperando, né, esse nosso encontro. Gratidão a você que acompanha também depois pelo YouTube, no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Profunda gratidão a você que assiste, que compartilha, que comenta. E lá, você sabe, fica sempre aparecendo o meu número de celular. Se precisar, é só mandar uma mensagem e a gente faz um contato diretamente com você, tá bom? Hoje, mais uma vez, aqui com o Clélio Leme, dando sequência num olhar psicanalítico do Sermão da Montanha de Jesus. Hoje a quinta parte desse nosso programa, né? O quinto programa dessa série, e a gente vai falar do quarto... Código da Felicidade, né? Do quarto, o Código da Felicidade, que é o Sermão da Montanha, da quarta parte do Código, né? Mas é o nosso quinto programa aqui. Isso. Que é o bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Muito bom, vamos lá, vamos ouvir o Clélio. Isso. Ou felizes que têm fome e sede de Jesus, de justiça. E então Jesus, ele usa da inteligência, né, do pensamento, da análise, de observar a sociedade, e faz uma ligação, né, de você ter fome e sede de justiça, de melhoria, de mudanças. Mudanças a gente já entra até comportamental, não é? Sim. E você, com essa fome e sede de justiça, isso contribui para que você seja feliz. Então ele faz uma ligação, você vê que raciocínio que ele consegue ter, ligar justiça com a felicidade, né? Sendo uma justiça uma das coisas que vai lhe possibilitar você ter uma mente saudável, você evitar ter transtornos psicológicos. Sim. Não é? E aí a gente pode eu acho que na sociedade tudo aquilo que a gente pensar encaixa essa questão de você ter sede e fome de justiça, você ter sede e fome de querer melhorar a relação com as pessoas, com o outro. Você precisa, por exemplo, a gente respeitar a fila do idoso e não procurar um jeitinho de furar a fila do idoso, ou furar a vaga do idoso, ou do deficiente, ou se chama preferenciais, né? Sim, fila preferencial. Atendimento preferencial, isso, né? Por exemplo, não é sem razão, ali tem muita coisa pensada. Precisou mais de 2020 anos para a gente entender e saber que tem que ter essa necessidade. No caso, vamos supor, dessa fila preferencial. Por exemplo, a mulher grávida, não é porque ela está grávida assim, simplesmente, que ela tem a prioridade. Ela está grávida, ela precisa de mais oxigênio, não é? Se ela fica muito tempo em pé, ela não tem capacidade de ter essa oxigenação toda do sangue e ela vai... Pressão abaixa, cai, quando a gente fala pressão caiu, a pessoa vai desmaiar, vai passar mal. Então, ela tem uma preferência, tem uma questão biológica aí. A mesma coisa, e a gente tem que respeitar. Então aí vai entrando sempre assim, ó, fome e sede de justiça. Então, você ver e saber que isso tem e tomar uma ação, uma atitude, ou no mínimo respeitar, não é? O que tem. O idoso é a mesma coisa, ele tem uma debilidade física, não é? Ele também... O coração dele, que é oxigênio, você não consegue ter o mesmo que um jovem consegue ficar tanto tempo em pé, tanto tempo esperando, não é? Eu sei, porque às vezes a gente chegava às vezes em algum lugar, a gente fala, você sempre escuta às vezes no banco, porque o banco tinha muita fila, né? Sim, hoje em dia já não, mas antigamente... Você vai tudo pela internet, então você chegasse e falava assim, mas para que ele tem pressa? Ele não está fazendo nada, ele não trabalha, mas não é por essa questão de ser produtivo ou não. É a questão de saúde, né? É a questão da saúde mesmo, de resistência física, né? Então, enfim, então você respeitar essas coisas, você também você está contribuindo nesse aspecto, né? Assim como você pode falar você respeitar a gente mesmo, né? Sim, né? sim.
A gente respeita, faz justiça com o nosso sono, por exemplo, com nossos comportamentos, não é? A gente vai percebendo que você também não está muito atento às coisas que lhe vão trazer transtornos, não é? Coisas que são fisicamente, que você não te respeitando, você não se cuidando, você vai te prejudicar. Claro. Não é? E essa talvez, né, Clério, também é uma das grandes questões, né? E principalmente no país que a gente vive, que é um país extremamente promissor, né, extremamente promissor. Nós vivemos ainda, estamos meio que no meio, né, dessa balança, né? Não somos ainda evoluídos como tantos outros, mas também já estamos bem aquém de alguns outros, né? Mas, e claro, né, pela política, enfim, por todas essas questões que a gente vive aqui, falar de justiça aqui, às vezes, dependendo de quem está ouvindo, vai pensar, mas nesse país? Sim, no nosso país, porque se a gente não fizer, se um dia, se não começarmos a fazer, não vai chegar o dia que vai ser, de fato, tudo equilibrado. Sim. Mas esse respeito, ele começa com nós mesmos, isso, né? E é isso que eu queria chegar, né? O ser humano ainda não respeita ele próprio. A sua qualidade de vida. A qualidade de vida. Ele não dá para esperar que ele respeite o outro, né? Isso. Porque ele está fazendo justiça com ele. Ele não faz justiça nem com ele não respeita nem ele próprio. Né? Isso. Às vezes ele está... a gente está falando que, lógico, assim, da massa, do povo, que está tão envolvido nesse negócio do trabalho, nessa tensão, no estresse, nessa competitividade, na bolsa de valor. E qual a qualidade de vida que tem? Ele está fazendo justiça com a vida que ele recebeu, com a vida que ele tem, não é? Ou ele não está, não é? Ele tira um tempo para fazer justiça na relação que ele tem com as pessoas, de dar atenção, ele tem sede de conversar com as pessoas que ele ama, com as pessoas que ele convive, de saber como elas estão, o que elas estão pensando, quais são os conflitos que ela está passando. Ele faz essa justiça, ele tem essa sede por isso, não é? Enfim, então não é uma coisa pequena, né? Às vezes você fica muito mais lá nas redes sociais, não é? E não vê nem quem está do seu lado, né? A pessoa está do seu lado, mas não está do seu lado. Você não sabe o que passa na cabeça dela, o que ela tem, enfim. E aí vai. E nessa... Até depois eu até comentar... Quando você falou da questão do país, não é? Como é que é? Essa corrupção, sabe como é que é? Como é que fica isso, né? Você tem sede de querer mudar isso, você tem sede de ajudar a contribuir para isso, mas como você disse, vamos fazer também a nossa parte, né? Vamos ser justos com o cara da fila, né? Não é só lá em cima, aqui também. Claro. Lógico, tem que ter sede por isso também, mas temos aqui também que está lutando por isso, né? Sem dúvida. E a vontade, eu acho, de você... E falando nesse negócio de justiça, muitas vezes a gente acaba... nas pessoas que a gente convive, nos filhos, você dá muito mais bronca do que elogio, né? Você acha que você está educando, você está fazendo certo, você dando bronca, Verdade. Humilhando, xingando, comparando. Você está fazendo justiça com a pessoa? Não está fazendo justiça. Não está sendo justo. Cadê verdade. Sua sede de querer melhorar? Você pode ter intenção boa, como acho que você disse no outro programa. Você está com a intenção sua é boa. Só que você está fazendo uma coisa que está sendo prejudicial, né? O método está ruim. Isso. O filho chega com um boletim das 10 notas, 9 azuis. Isso. E uma vermelha. Pronto, só vai falar da vermelha. Só vai falar da vermelha. E acaba com a autoestima da pessoa, acaba com a autoestima, né? Quer dizer, não adiantou nada as 9 notas azuis, né? Isso. Só vai falar da vermelha. E no caso aí, fazer justiça é você elogiar a pessoa. Claro. Não é? Elogiar a pessoa, aqui no caso um filho, ou seja, a pessoa amada, seja quem for. No trabalho, a pessoa com quem você subordinados, convive. Claro. A pessoa erra no serviço uma coisinha, parece que acabou o mundo, né? Que o cara é totalmente incompetente. Não, gente, caiu o sistema aqui, foi isso, atrasou. Não, parece que o mundo vai acabar. E nem o elogio pelas 12, 10 horas que a pessoa está ali produzindo, trabalhando. Exatamente. Então você não está fazendo justiça, né? Verdade. E você querer ter uma sociedade... Eu acho que todas as pessoas, né? Professores, os pais, profissionais de uma forma geral, como a gente... patrão, enfim, o que você precisa ser? Você tem que ser mais receptivo com as pessoas, né? Para você fazer justiça, né? Assim, o professor na escola também, ele não pode ver só o erro. Ele tem que também elogiar, né? Como
Os pais, como a gente acabou de falar aqui, dos filhos, né? O patrão, nós acabamos falando, né? Se o profissional erra ali, aquele errinho, ele pode perder o emprego. Ele acertou 5 anos trabalhando. Nada errado. 50 anos, às vezes. Né? Trabalhou com um erro que ele tem, o mundo pode acabar. Então você não faz a justiça, né? E é isso, ser generoso, solidário, ser equilibrado, não é? Que você está trabalhando essa questão da justiça, está tendo sede de melhorar a pessoa, né? em si. A pessoa ter um autocontrole, a pessoa mudar, não é, as atitudes, enfim, é o que vai contribuir você estar fazendo e tomando essas atitudes, né? E porque, como a gente falou um pouco, não só da educação, mas na educação é muito, você trabalha, ou a gente aprendeu a trabalhar muito mais apontar as falhas, né, do que você aplaudir ou falar dos acertos. Dos acertos. E isso é também na área profissional. Eu trabalhei na área da saúde, enfim, aonde você também não se preocupa com o profissional que está ali, não é? Tanto o professor como o médico, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o auxiliar de classe, seja lá qual, que está no ramo. Você não está preocupado como é que ele está a vida dele, como é que está a vida dele lá, dele com a esposa, dele com a mãe, dele com o pai, dele com os filhos, dele com os pais, onde estão, já estão em asilo, não estão, moram com ele, sabe? Você não se preocupa, e às vezes a pessoa está na beira de um colapso. Sim. A pessoa, enfim, está tão tensa, que faltava o quê? Ela conversar, ela falar com a pessoa. Então, a gente acaba não fazendo justiça nem nesse processo, vamos dizer assim, de educação. Sabe? A escola... não jogando toda a culpa na escola, mas a escola tinha que ter lá um momento, todas as escolas, em todos os níveis, um momento ou alguém com quem pergunta para o aluno como é que você está. Uhum. Não é só como é que foi sua nota, não é isso. Como é que você está? Você está feliz? No que você está feliz? Como é que está sendo ser feliz? Ou no que você está deprimido? Não é? O que você está fazendo deixando você desesperado? Principalmente jovem, né? O jovem vive desesperado, né? Ele tem que acertar em tudo e não acerta... Tem um mundo para... Sabe, é uma coisa tão difícil. É cobrado, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? Uhum. Ser jovem é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil, porque você tem que fazer muita coisa e você não sabe o que vai ser o seu futuro, a sua vida, né? O jovem nem sabe o que ele quer ser, né? O que ele vai ser, o que ele pensa em ser. Então, acho que fazer justiça nesse sentido, nesse aspecto, é isso. Você se preocupar, saber o que está passando na cabeça dessa pessoa, né? Uhum. Quais conflitos que ela está tendo, não é? E a gente pegou muito na escola essa coisa de forçar, que a gente está conversando, forçar você só ter um raciocínio lógico, sabe? Só repetir aquilo que já vem sendo repetido há muitos anos. Decoreba. A decoreba, né? E você não vai para um raciocínio, sabe? Desenvolver o raciocínio, a sua imaginação, que é o que a gente está forçando aqui. Você não é para você continuar falando para o filho, você é burro porque você não acertou isso. Não, a questão é outra. Vamos raciocinar. Como é que é isso? Por que a gente está falando isso? De onde veio isso? Não é? Você partir para um questionamento, né? Você imaginar um mundo de as pessoas podendo se evoluir, enfim. Existem escolas hoje em dia já, linhas, né? Que pensam dessa maneira, né? Existem algumas linhas que já pensam dessa maneira, né? Saindo da decoreba, né? Mas ainda é um universo muito pequeno para pouquíssimas pessoas, né? Sim. E você com uma questão, assim, tendo uma área, um departamento que se preocupasse com as pessoas que trabalham ou que vivem, você diminuiria a juventude, no caso de estudante, a questão das drogas, né? A questão dos suicídios, o desespero. Eu trabalhei na área da saúde. Quantos profissionais de saúde sofrem mais do que as pessoas que ele atende? Claro. Entendeu? Por quê? Porque ela tem todos os seus problemas, suas angústias e a coisa... É um ser humano como qualquer outro, né? Está ali naquela linha ali, mas é um ser humano. Um ser humano. Né? Então, a fome e sede de justiça de Jesus é isso. Isso faz você ser feliz. Tá. Você se preocupar, mudar essa postura, analisar, entender o que está acontecendo, né? Porque aí você vai para aquela coisa, né? Pensar antes de agir, né? Por que eu vou ter que falar isso para fulano? Por que eu tenho que estar... Por que eu vou desrespeitar o idoso? Por que eu vou arrumar um jeitinho para a coisa? Se eu não... Porque só quero levar vantagem? O que eu vou ganhar com isso, não é?
Então leva você a pensar, a ser tolerante. Espera, é a vez dele. Não tem jeito. Você às vezes está mais ansioso, com o tempo corrido. Isso não vai dar o direito de você não respeitar. Faça a justiça com isso, né? Ser empático, né? E não ficar só apontando falha, só mostrando agressão, agredir, excluir, não é? Então, é isso. E como você falou na questão do país, né? Da sociedade como um todo, lógico que Jesus, principalmente na época que ele viveu, ele está vivendo em Jerusalém, né? Que ele é judeu, e ele é um país que está sob domínio dos romanos, né? Os romanos chegavam na final da colheita, os romanos que ele não ia lá durante a colheita e nem no plantio. Ele ia quando já estava as plantas todas já com os frutos, e ele avaliava a quantidade de fruto que tem aquilo, que deu. E dentro daquilo ele já decidia qual é a parte dele. E o trabalhador ali, o homem da roça, porque era a família toda, né? Produtor. Teriam que dar a parte do Estado, sem receber nada em troca, porque eles não faziam estradas, não tinha infraestruturas para ajudá-lo, não tinha equipamentos, também não tinha financiamento de equipamento, não existia nada disso, era a mão dele, o burro, que ele chamava do jegue, e uma madeira arrastando pelo chão para plantar, para abrir cova, e com frio, com chuva. Então Jesus vive nessa sociedade, e no final da colheita vai o caminhão, a carroça, né, cheia lá para os armazéns do Império Romano, né? Então Jesus vive nesse mundo também, e é onde ele vai falar que as pessoas tinham que ter sede de justiça e fome de justiça para mudar essa realidade, não é? Para que transformasse isso em uma coisa mais justa, mais igualitária entre as pessoas, entre quem produz e o que não produz, que seria no caso o Estado. E que a gente traria hoje para hoje também, sabe? Tantas coisas que são injustas, né? Que acaba acontecendo, e que se a gente tem fome e sede de querer melhorar o mundo, isso vai fazer o bem para as pessoas. Cada um atinge, como a gente já falou aqui, cada um naquilo que se sentir mais bem agraciado, que ele fizer melhor, que ele deixar ele mais feliz, mais confortável, aceitando melhor os seus conflitos, né? Por quê? Porque pode ser no meio ambiental, pode ser com animais, enfim, você tem que fazer justiça a alguém. Você tem que ter sede, vontade de fazer alguma coisa melhor a alguém, como eu quero dizer, na natureza como um todo. Pode ser uma planta, né? Pode ser aquela plantinha que você tem lá em casa, o seu gato, enfim, seja lá o que for. Mas você tem que ter essa motivação de ver que é possível melhorar a vida de todos os que estão no planeta, não é? Uma forma é você respeitá-la, a outra é você ainda contribuir de uma forma mais efetiva, né? Sem dúvida. E Jesus vai ensinar, então, a forma como que você precisa evitar, porque Jesus foi muito injustiçado, sabemos disso, né? Sim. Só que Jesus, ele uma da forma dele proteger o pensamento dele, as ideias deles, ele não comprava o que não era dele. Tá bom? Então, se ele era criticado, as ofensas que ele recebia muitas ofensas, né? Porque o que ele falava ia 100% afrontando o que a gente chama lá dos... como é que chama, né, apóstolo? Dos poderosos, né? Isso. E das igrejas, esqueci dos... Como é que ele chamava? Não era apóstolo, nem padre, nem pastor. Era os... Bom, já vem. Sacerdotes, né? Isso. Ele questionava aquilo. O que vocês fazem? Qual a sede de justiça que você tem com esse povo todo que está aqui na sua igreja, no seu templo, não é? Qual a sua posição? Você está ensinando eles a se protegerem, né? Ou não, você xinga, critica, que era o que mais tinha. Você critica o comportamento da pessoa, a atitude, fala que ela é pecadora, fala que ela é isso, aquilo, e não, você está desprotegendo o seu emocional, né? Então Jesus, ele vai ensinar você não entrar na briga dos outros. É uma forma de você, sabe, não entra no que não é seu. As rejeições, as críticas injustas que ele recebia, não entrava, não vinha para ele, não. Sabe? Ele não comprava. Ele não comprava. Não é dele, não é?
que seria o que a gente poderia chamar o seguinte, essa energia do retorno, né? Então ele se mantém numa postura, sabe, de você ver tudo isso acontecendo, você ter uma ação, que essa ação vai ajudar a você, não é? Uhum. E ele vai entender que o poder, o Estado, seja lá quem for, ele tem a função de entender o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo com as pessoas e qual vai ser a sede de justiça dessa pessoa. Então, você que vai atuar na área política, o que a gente chamaria hoje, na época não era assim que chamava, mas na época política, o que você quer melhorar para as pessoas, para o país, como você estava dizendo, né? Para o país, para a humanidade como um todo. Essas tem que ser sua fome de sede de justiça, né? Na época, para você ver, 2000, como você falou no outro programa, 2000 anos atrás não existiam as ciências que existem hoje. Não, nada. Não tinha sociologia, não tinha existido ainda Karl Marx falando de luta de classe, não tinha consciência dessa exploração patrão-empregado, igual tem hoje. E Jesus, 2000 anos atrás, está alertando, tem uma coisa que se chama justiça. E você tem que ter isso dentro de você. Esse olhar visionário de Jesus é fantástico, né? Sim, sim. Porque é o que a gente vive hoje, né? Sim, sim. É exatamente o que a gente vive hoje. Hoje pra gente vai ficando, pra gente tá falando aqui, parece que é até meio óbvio, né? Às vezes a pessoa pode dizer, pô, mas é óbvio, né? Mas a gente tá falando de 2024 anos atrás, né? Onde, pelo que eu saiba, eu nunca ouvi alguém falar nessa época sobre justiça, não é? Sim, e de uma forma tão abrangente, né? Então, para eles era normal, né? Produzir lá, entregar metade para o Estado, entregar metade para o Estado. Sim, não, sim. Pera, isso não tem igualdade aí, né? Não tem justiça aí, né? Não está tendo justiça nenhuma nisso, né? Era só o ego, né? A pessoa só querendo tudo para ele, o poder para ele, e não pensar no outro, né? Então, aqui... E Jesus faz essa coisa, como falar, milagrosa, né? De articular justiça com a felicidade, não é? Enfim, mais ou menos isso, né? Que a gente vê nesse bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Ou felizes os que têm fome e sede de justiça, entendeu? Então é bastante profundo, né? Claro, porque esse sentimento de justiça, né? Esse sentimento de buscar esse equilíbrio, né? Vamos falar, talvez a gente até possa trocar justiça por equilíbrio hoje, né? Ficaria mais fácil de entender. Ficaria mais fácil de entender. Até porque também depois a gente vai entender, né, Clélio, com a vinda do kardecismo, principalmente, né? No meu entendimento, né? A gente começa a entender ainda mais que não existe, né? Injustiça, cada um passou e viveu aquilo que precisava viver para o seu processo de evolução, né? Mas então por isso que vamos falar de equilíbrio, né? Trazer para um equilíbrio, né? Que sempre será muito mais valioso o equilíbrio, sempre, né? Sempre será. E à medida em que a gente está nesse equilíbrio, a gente vai ser mais feliz. Está mais feliz, você está equilibrado. Vai ser mais feliz, está equilibrado, não é? Você não tem um lado puxando, você não está se autocriticando, não está se se arrebentando, se punindo, se criticando, né? E também isso, pega a questão da justiça aí, né? Você não ficar criticando tanto as outras pessoas, não é isso? Sim. Não queira só receber elogios, mas também não só critique. Não só critique a pessoa, né? Muito bom, Clélio. Nosso tempo está chegando ao fim e a semana que vem a gente está aqui novamente, dando continuidade aí no Sermão da Montanha, no Código da Felicidade. A gente espera você aqui na Mundial, às 2h, ou então você pode acompanhar toda essa sequência de programas lá no canal do YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, tá? Então tem lá o nosso canal, tem lá eu e o Clélio, parte 1, até hoje a parte 5, e na semana que vem a gente vem aqui falar da parte 6. Você encontra também, você me encontra também no Facebook e também no Instagram, tá bom? E a gente espera você. Até a semana que vem. Até mais, Clélio. Até mais.